Olá pessoal, eu sou o Railson Santos e este é mais um vídeo do canal Testemunho Podcast. Sejam todos bem-vindos. Você que está aqui pela primeira vez, deixe seu like, se inscreva, ative o sininho de notificação, assim a plataforma vai entender que o conteúdo é relevante e recomendará para mais pessoas. Que você também seja notificado de todos eles. E hoje nós recebemos aqui no nosso humilde podcast mais um amigo muito especial, irmão na fé. E ele tem a teologia básica, média, evangelista itinerante. Isso. Falo dele, Evangelista Natan. Evangelista Natan, seja bem-vindo. Amém. Que tudo aquilo que está no seu coração, que Deus tem posto, que o evangelista consiga deixar para nós e todos aqueles que vão poder estar assistindo esse vídeo. Faça a sua zona. Amém. Graça e paz a todos. Amém. Seja bem-vindo. Compartilhe com os seus vizinhos, amigos. Publique para que possa abranger mais pessoas e pessoas possam ser abençoadas mais ainda por Deus. Seja um multiplicador da obra de Deus. Uma forma só de você compartilhar, você está sendo um ministro da palavra do Senhor, multiplicando a palavra do Senhor a mais vidas e pessoas serão abençoadas através da sua vida. Hoje contar para todos, saber que eu nasci no berço evangélico, desde pequeno, nasci no berço, fui criado. Só que diz aquele ditado, não é filhinho de peixe, peixinho é. No lado cristão não usa esse jargão que as pessoas utilizam, Porque você cresce no berço, só que você não descobre se você vai ser cristão ou não. Não é porque meu pai, minha mãe é crente que eu também vou ser. A Bíblia diz que a gente temos que aceitar o Senhor como o único Salvador, e a partir daquele momento eu passo a ser chamado filho de Deus. Então não é a criação que vai dizer que se eu sou crente, se eu já sou salvo, não, eu nasci no berço, eu vou ser salvo, não. Teve um momento da minha vida que eu cresci aprendendo os princípios, meu pai sempre ensinou, avós, tem um avô que é pastor, tios, a minha família inteira abrange muitos homens de Deus, mulheres de Deus. Minha avó também é uma grande missionária vicentina, prega o Brasil afora, uma mulher muito usada por Deus. Meu pai da mãe Maneira, meu avô, um grande mestre na teologia, conhece a Bíblia, itinerância. Não, meu pai pastoreou hoje uma igreja. Hoje meu pai está pastoreando uma igreja na Assembleia de Deus Camundatuba, no São Clemente, em Montemor. Nós estamos tocando a obra, estamos em fase de construção, vai ter um lindo templo, para a glória do nome do Senhor. E meu pai assumiu a igreja em um período calaminoso, Na época da pandemia, a pandemia veio aí, e aí o pastor que estava na igreja teve que entregar, levou a congregação, algumas pessoas saíram, juntamente com o pastor, e aí meu pai assumiu na pandemia, e aí a ordem era, fecha as igrejas, não pode ter culto. E aí foi fechando as igrejas, e aí meu pai falou, não vamos fechar não. Meu pastor presidente, pastor Raimundo Soares de Limas, ele falou, não, vamos manter a igreja aberta. Porque quem fecha a igreja é Deus, quem abriu é Ele, o único que pode abrir. E a gente ficava orando, fazendo culto de oração. E através da oração Deus foi levantando. Hoje não está cabendo de gente na nossa igreja. Já estamos quase prontos para mudar, estamos na correria dos materiais de construção, agilizando algumas coisas, para estar no novo tempo. Até mesmo vai ser uma bênção, o Senhor vai ser mais ainda glorificado. Mas enfim, crescendo, eu com meus aproximadamente 12 anos de idade, eu vim de São Paulo para cá. Eu sou natural de São Paulo, nasci em Itapecerica da Serra, e ali fui criado na região de São Paulo, Zona Leste, e também fui ali criado na área do autódromo de Interlagos. Morava paralelo com o autódromo. Ali no meu apartamento dava para ouvir os carrinhos da Fórmula 1 e tudo. E eu me lembro que desde pequeno, minha mãe, até mesmo com pouca força, ela ia para o círculo de oração e me levava, Por isso que eu já deixo um incentivo à mãe, sempre leve seu filho, independente se ele for lá para dormir, você tem que deixar ele na casa do Senhor, porque aquilo que está entrando, a gente acha que a criança não está dando nada, mas lá na frente, ele vai lembrar, peraí, eu sei de onde é a minha origem. Eu lembro também, só cortando você um pouquinho, eu lembro também quando a gente viemos da Bahia para cá, eu estava completando 9 anos de idade, então minha mãe aqui foi quando minha mãe criou raiz mesmo, Eu lembro que eu ia para a igreja só dormir. Só dormir. Só que, como evangelista falou, isso é muito importante. Por quê? Eu ia também para os cultos de jovens. Então, os cultos de jovens não dormia, porque era domingo de manhã. Sim. Então, estava sempre na igreja. Então, realmente, esse é o ponto crucial. O nosso filho, por isso que Deus já fala, a palavra já diz para nós levar nossos filhos no caminho. Exatamente. Não é porque, não quer ir hoje, não, por que você não quer ir? Tem tanto que você tocou numa parte muito crucial.
que é um divisor de água, não só no meu ministério, mas no meu encontro verdadeiro com Cristo, que é onde eu tive o encontro e eu passei, a partir daquele momento, ser mudado e salvo por Ele. Que eu cresci, só caí, chegou a adolescência. Aí me batizei com 12 anos nas águas, com 12 anos num evento de jovens, chamava Viva Montemor, que havia ali em Montemor, e sempre no carnaval eles faziam um trabalho, né, dentro dos dias do carnaval, para o jovem não ir para o carnaval, aí tinha um evento de jovem. E aí eu fui batizado com o Espírito Santo, com meus 12 anos comecei a falar em línguas, só que aí começou as tentações, que aí começa a adolescência, né, 12 anos começa a adolescência. Tá redescobrindo. Exatamente. Aí você começa a descobrir, peraí, eu gosto disso, não, eu gosto daquilo, será que é isso que é para mim? Aí aquela sessão de emoções, né, que a gente tem, desejo, o mundo atraente, eu falei, não, eu preciso conhecer o mundo. E aí quis um tempo fugir para fora, fui para fora, comecei a frequentar lugares que não agradavam a Deus. E minha mãe, eu me lembro toda vez que eu voltava, por isso que minha mãe hoje é um ponto crucial na minha vida, um divisor, minha mãe, meu pai também, sempre nas orações me ensinando. Mas minha mãe falava algo que isso ficou marcado até hoje e está marcado na tábua no meu coração. Toda vez que eu saía para fora, que eu ia fazer tudo que o inimigo gostava e mais um pouco, quando eu voltava, minha mãe falava assim, na minha casa você não entra. Na minha casa vai entrar meu filho. E ela falava para mim assim, apontava o dedo na minha cara cheia de autoridade, a irmã Giane, ela falava assim, eu te perco para Deus, mas para o diabo não te perco. E aquilo ali entrava e eu falava, meu Deus, eu preciso voltar. Só que é a força, né? Depois que a gente sai, só quem sai. É por isso que eu não julgo quem saiu, eu não julgo quem desanimou. Porque só quem saiu um dia, quem largou a casa do Senhor, né? Se afastou-se, não desviou, mas se afastou-se da presença de Deus, sabe o quanto é difícil depois você ter que voltar tudo de novo, recomeçar. O recomeço dói. O recomeço ele gera muitas renúncias e é doloroso, né? Só que minha mãe falava, não te perco pro diabo, te perco para Deus. Nem que for preciso, Deus te leva, mas o diabo não vai ganhar você de mim. Ela apontava o dedo, você vai ser tudo. Perseverava. E meu pai falava, não, você vai ser tudo aquilo que Deus ele prometeu. Até porque eu sou o fruto de um milagre. Eu não era para mim estar vivo, né? A medicina, diante da luz da medicina. Você, um ponto muito importante Sim. que você fala da sua mãe, que hoje eu vejo muitos exemplos no caso. Sim. A sua mãe, ela perseverou, ela continua perseverando. Sim. E hoje está normal o quê? Hoje é normal, não, Deus já falou que vai fazer, então deixa Deus para lá, não fala mais a palavra, não pega no pé, se precisar. Verdade. Com certeza, algumas vezes que ela chegou em você dessa forma, com certeza, na hora. Com certeza você não gostava também. Verdade. Né? Então, o que passa hoje nessa geração aqui, agora, nós vemos que nós não pode falar alto. Não pode corrigir mais. Não pode falar alto, não pode corrigir mais, não pode falar de Deus mais, tem que deixar correr sorte, não é assim. Exatamente. Isso não é amor. E o pai, quando ele ama do seu filho, ele tem que corrigir. Exato. Tem que corrigir. O amor, ele aparece, o verdadeiro amor, ele nasce na correção. E está ao contrário hoje. Eu estou ao contrário, não. Eu, para minha mal, tenho que deixar ele fazer. Fazer o que mas quer, ele tem que ser light. Não, a gente temos que guiar, ter um terreno sólido. Ter um terreno sólido. E por ser um fruto de milagre, né, não era não ter nascido no ano 2000, porque parece que não, mas sou novo, tenho 24 anos. 24 anos com muita experiência. Aí estamos começando. Na verdade, se for ver, né, mas já tem muita experiência. Exatamente, né? Muitos anos já na luta aí, Jesus tem me levantado para o nome dele. E eu sou fruto de milagre. O médico falou que eu não ia falar, que eu não ia andar, falou que eu ia nascer com paralisia infantil. Só com minha mãe para o ciclo de oração, com a minha avó, novamente, missionária, ela dirigiu o ciclo de oração ali em São Paulo, na Assembleia de Deus Madureira, mais de seus 25 anos, meu avô mais de 25 anos pastoreando também, e minha avó sempre mulher daquelas irmãzinhas, a famosa irmãzinha do coque, né? As irmãs de oração, que tinha intimidade com Deus. Ela fez uma campanha 7 dias, e no 7º dia Deus falou para minha mãe, através da minha avó, minha mãe, assim, leva a criança para casa, que a partir de hoje essa criança ela vai ser tudo aquilo que Deus determinou para a vida dele. E aí de lá para cá, quem não ia falar, Deus me deu uma fala. Hoje eu prego o evangelho a toda criatura, em todo canto, independente do lugar, onde Deus me dá um fôlego para minha voz chegar, o nome dele está sendo glorificado, não ia andar, e hoje eu ando no Brasil também, falando do evangelho, falando do amor de Jesus, e Deus ele me curou, e é assim que Deus faz, a obra completa. Só que é aquele negócio, tudo que tem um chamado por Deus, tudo que é a pessoa, que a Bíblia diz assim, que muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Aqui entra, chamado é salvação, o chamado é para todos, para ser salvação, Deus quer salvar todos, o rico, o pobre, o preto, o branco, o que tem, o que não tem, o que tem nome, a salvação vem para todos. Agora a diferença do escolhido, aí Deus escolhe a dedo. Interessante que Jesus ele escolhe 70 discípulos,
Só que de 70 cai para 12, que é um Deus seleto, e de 12, só João deitava no peito de Jesus. Cai para 3, né? Pedro, Tiago e João, e depois só João é o que tinha mais intimidade. Então a sessão de escolha, ela já abrange um pacote que é o chamado processo. Então, desde o começo, o adversário da nossa alma, sabendo daquilo que Deus ele vai fazer, porque ele tem mais convicção que nós mesmos daquilo que Deus vai fazer na nossa vida, então ele começa a colocar empecilhos, né? Querer jogar enfermidade, querer nos matar. Quantas vezes o inimigo tentou tirar minha vida, e eu por si próprio tentei tirar minha vida também. Só que em tudo, o Senhor, quando ele faz um projeto, uma promessa, não adianta correr. Aonde a gente for, a promessa está lá com a gente, e Deus está lá dizendo, volta, estou aqui. E isso que é o mais interessante. E aí minha mãe sempre perseverando. Aí com meus 12 anos eu batizei. Meu primeiro batismo eu bebi, minha primeira Santa Ceia, eu me lembro até hoje. E aí depois eu falei, agora não quero saber mais. E comecei para fora. E minha mãe falava, hoje você vai para o culto. Eu falei, não vou, hoje você vai para o culto. Passou um ano, eu ia forçado, 2 anos, 3 anos. 4 anos depois, nessa briga, nessa batalha, e muitas pessoas, até mesmo familiares, olhavam e falavam assim, o que será do Natan? Que o caminho que eu estava tomando, eles diziam, ou é cadeia ou é morte. E literalmente, ao ponto de eu ficar tão agressivo, né, que eles olhavam para mim, e também minha mãe falava assim, você não é meu filho. Mas meu pai dizia, não, Deus vai te encontrar. Na hora que Jesus te encontrar, ele sentava comigo na mesa. Eu costumo dizer que meu pai não era de bater, mas meu pai tem um dom de ensinar, um dom de dar um conhecimento à pessoa, de trazer a pessoa para ele, e ele tem como se fosse um psicólogo nato. Tem gente que nasce com dom, tem gente que estuda na faculdade e se torna um bom psicólogo. Ele não, ele tem um dom, aquele carisma, né? Ele é até conhecido na nossa igreja como conselheiro de jovens, pessoas adultas, tem uma experiência extraordinária. E está bem escasso. Exatamente, bem escasso. Pessoas que ensinem, que orientem. Porque não é simplesmente, errou, não, condena. Não é condenar. Você tem que dar o caminho para essa pessoa para ela não errar mais. Isso é a diferença, você guiar, né, como uma criança. Que principalmente aquele que é novo convertido. Ele é como uma criança de colo. Você precisa levar, você precisa orientar, você precisa dar alimento. E depois que aprende a andar, aí vai embora. Depois que já criou firmeza, né, espiritual, aí a pessoa toma a vida e consegue seguir a vida firme com Cristo pro resto da vida até a volta dele. Mas no começo precisa ter alguém ali orientando. E aí meu pai sempre pegava, eu sentava na mesa e falava, isso, aquilo. E aí ele falou assim, por mais que pode entrar no seu ouvido e sair no outro, mas um dia Jesus vai plantar essa semente. E aquilo que a gente planta vai germinando, né? Vai germinando. E aí eu me afastei, eu me lembro num dia que eu estava na roda de uns amigos, fazendo tudo que o inimigo gostava e mais um pouco. E aí eu sentado na roda dos meus amigos, um colega meu afastado também, ele olhou para mim, um vídeo, e ele falou assim, Natan, aqui não é nosso lugar. Ele falou assim, eu estava vendo um vídeo, minha avó mostrou um vídeo para mim hoje, que Jesus está voltando. E se ele voltar, você sabe que o que nós estamos fazendo, nós vamos ficar aqui. O que adiantou nós nadar? Minha mãe diz um ditado que adianta você nadar e morrer na areia da praia. Então, assim, nós vamos morrer aqui sabendo de onde é nosso lugar não é daqui. E eu falei para ele naquele dia, a partir de hoje, o primeiro que precisa voltar para Jesus sou eu. Ali no meio daquela roda dos meninos, eu olhei e falei assim, ora por mim que eu quero voltar para Jesus. Ele falou, não, mas nem eu voltei ainda. Ele falou, não, ora por mim. E ali os meninos ficou brincando, falou, nossa, olha lá, o que está fazendo, sem entender, rindo, né, zombando. Só que ali eu entendia que Cristo estava me dando uma nova oportunidade de poder ter um encontro com Ele verdadeiro. E aí eu me lembro que ali eu orei para me voltar, mas não consegui voltar para a igreja. Eu voltei ali, mas não consegui ir para o culto, não conseguia frequentar mais o lugar onde eu frequentava, adorar o nome do Senhor. Precisava ter um encontro verdadeiro com Cristo. E aí um dia eu me lembro, numa quinta-feira, e havia um pregador pregar do Paraná, na igreja da minha mãe. E aí esse pregador do Paraná, ele pegou e... Quer dizer, o pastor publicou, né, que ele estava vindo, e minha mãe falou assim, hoje vai ter um pregador de fora. E eu queria tanto que você fosse, eu falei para ela, não, mãe, eu não vou. Eu tinha outros afazeres para fazer, alguns compromissos com alguns colegas meus. E aí ela falou assim, hoje você não tem escolha. Hoje você vai ou você vai. E aí eu falei, não vou. Ela falou assim, não quero ver quem não faça você ir. Hoje você vai para o culto. E ela falou, não, nem que você... Perseverou, exatamente, sempre foi. Ela foi lá, passou minha roupa, passou minha camiseta, passou minha calça, com todo carinho, com zelo, coloquei, mas fui com raiva. E eu fui chutando no chão. Ela ia com a cara fechada comigo, sem falar nada, orando, e espírito, né, porque a mulher sabe a que edifica. Ela ali, Senhor, vai dando força, dando graça. E eu nervoso indo, reclamando, até que enfim eu cheguei no culto e falei pra ela assim, agora eu vou ficar no último banco.
na Igreja Comprida, lá em Montemor, Jardim Paulista, e o pregador pregava ali e eu nem dei a mínima para a mensagem dele. E aí o interessante é que quando ele pregava no final do culto, ele falou assim, esse jovem lá atrás. Eu falei, não, tentei me esconder, né, me esquivar. Ele falou assim, esse jovem lá atrás, vem cá na frente que Deus quer falar com você. Aí ele falou assim, a partir de hoje, Deus muda teu nome. A partir de hoje, você falou, não gosto de usar terno. Vai ter dia que você não vai aguentar mais usar terno, que você vai usar tanto. Ele falou assim, eu mudo o seu nome, eu mudo a sua história, eu arranco as amizades que estão influenciando você. A partir de hoje, eu estou colocando a minha palavra dentro de você. E ele falava assim, eu vi um globo, e sobre esse globo tu pisava pregando o meu evangelho, e eu vou te usar com muita graça. Ele olhou para o púlpito assim, eu lembro até hoje olhando para o meu pastor Aristides Andrade da Silva, ele olhava para o púlpito e falou assim, pastor, o lugar dele não é aqui embaixo, o lugar dele é aqui em cima. Sei que eu nunca tinha sentado no púlpito. Eu falei, não, senhor. Quantos anos você tinha aí? Eu tinha 15 anos de idade. 15 anos? 15 anos, foi quando começou a chamada. E ali ele falou, e eu cheguei em casa, eu sempre fui muito rápido, quero que aconteça no momento, né? Eu quero para ontem, eu sou muito ansioso. Eu sou muito ansioso, não é para hoje, é para ontem. Eu cheguei, minha mãe, não, Deus falou que agora eu vou ser pregador, Jesus vai me libertar, e eu preciso libertar, a partir de hoje eu largo tudo. E aí minha mãe falou assim, então já que é para começar, vamos começar queimando tudo. Ela começou a queimar minhas roupas mundanas, minhas coisas que não agradavam, começando a queimar. Aí eu falei, não, eu vou dar para uma amiga. Ela falou, não, que não serve para você, não serve para ninguém. E aí a gente botou fogo ali, o nome do Senhor foi glorificado, e ali Deus começou a me lapidar. Aí um líder meu do jovem, Daphne, presbítero Daphne, ele pegou e falou, vamos pro monte. Eu falei, mano, não sei nem orar. Aí ele falou assim, não, vamos pro monte, que é lá que você vai aprender. E no monte a gente começou a orar, foi trabalhando. Um amigo meu, presbítero Cleilson, um grande teólogo, mestre da teologia, até bom para trazer ele aqui também, uma bênção, um homem extraordinário, tem experiências extraordinárias com Deus. E com Deus ele falou assim, já que você quer ser pregador, Deus falou que é a promessa, então eu vou trabalhar com você. E ali ele ia me ensinando, tinha vez que nós passávamos madrugada, ele falando da Bíblia para mim, é isso, é aquilo, eu ia pregar, ele sentava, isso você não fala mais, isso você fala, aprofunda dessa palavra, vai com ele, me levou para um curso teológico, aí nesse curso teológico comecei aprendendo. Despertou isso, aí começou, e aí daquela promessa, daquele dia de quinta-feira, isso foi numa quinta, na terça seguinte, um pregador, no final do culto, ele foi orar, e ele, na oração, ele falou, Natan, seu lugar não é aí não, tá? Seu lugar aqui em cima. Ele apontou para mim. E aí Deus novamente confirmou. E ali Deus foi fazendo promessas, foi me capacitando, né? Foi buscando, mergulhando. Tinha vezes que, isso até me emociona muito, que tinha vezes que meu pai batia na porta do quarto de madrugada, dizendo, Natan, vai dormir. Que eu não quero dormir, o seu pai vai viajar amanhã para trabalho e você não para de orar. Eu virava noites orando, não sem parar. Eu começava, quando chegava, eu jantava agora esse horário, eu ia para o quarto ler Bíblia, quando dava meia-noite eu começava a orar, 1, 2, 3, 4, 5 da manhã. Eu virava um dia para o outro, mas você precisa estudar. Eu ia sem dormir para a escola e voltava ali a orar de novo, Bíblia de novo, e já queria ir para o monte. Meu Deus, que graça. Isso, quando não tinha ninguém para ir para o monte comigo, eu ia para o monte sozinho orar, buscar o Senhor. E ali foi o combustível que me manteve de pé até hoje, e está até hoje me mantendo de pé. Que no começo a gente está entusiasmado, só que o problema é depois no meio, na hora que começar a bater as friezas, na hora que o inimigo começar a martelar, será que é Deus mesmo que fez? Será que é Deus que está no negócio? Porque o inimigo ele coloca a voz no nosso ouvido dizendo que nós não merecemos, nós não somos dignos. Exatamente, aí começa a rejeição, bloqueio de tudo que é lado, pessoas começam a dizer que você não serve para aquilo, começa a bloquear você, cancelar suas agendas. Porque no começo é normal você errar, falar alguma coisa que não está na Bíblia, no começo a gente está aprendendo, né? É um aprendizado. Só que aí, com tudo, aquele combustível da oração foi o primordial na minha vida. E eu me lembro um dia que eu perguntei para Deus, Senhor, qual é teu chamado para mim? Eu quero saber, ouvir agora da tua própria boca. Que até hoje tem um negócio comigo. Deus pode usar qualquer profeta que falar comigo. Mas eu gosto de ouvir aquela voz serena, tranquila, que fala com você frente a frente, que você olha, ninguém está aqui, somente a voz dele falando. É quando Deus fala e você sente que é Deus ali. E eu fui para uma oração do quarto, Senhor, eu quero te ver, eu quero sentir tua graça. E ali na Bíblia eu vi que não podia, né? Como Moisés só viu de costa, né? O Senhor passando na frente da rocha. A gente começa a analisar e aprender. Eu falei, não, Senhor, eu preciso ter uma experiência nova com o Senhor, para me ter mais ainda a convicção daquilo que o Senhor tem comigo. E aí eu orando, forças, exatamente, eu orava uma semana, 2 semanas, fui orando dias após dia, não me lembro quantos dias, eu me lembro de um dia que de madrugada, era mais ou menos por volta das 2:30 da manhã, eu orava no meu quarto, falei, Senhor, eu quero sentir tua presença, seu toque como eu nunca senti.
Quero que o Senhor confirme aquilo que o Senhor tem comigo nessa terra. E aí eu orando, eu lembro que do nada minha cama começou a baixar, o lençol foi abaixando, ele falou assim: você não pediu, olha aqui. E eu abri o olho, não via nada, fechava o olho, sentia a presença de alguém lá naquele quarto, e ali o Senhor falou coisas inefáveis que, a partir daquele momento, eu passei a entender: Deus verdadeiramente estava comigo. Então, aconteça o que acontecer hoje, eu sempre falo para minha esposa: pode falar o que for, eu tenho convicção daquele que desceu no meu quarto e falou comigo. É isso que eu sempre falo aqui em casa: você precisa ter convicção do Deus que você serve. Se você tem a convicção, não que você vai rejeitar as pessoas que vai vir no nome dele para falar com você, mas quando Deus fala com você é totalmente diferente. É uma convicção. Não, depois não tem quem tira. Não tem quem tira. Pode fazer uma lavagem cerebral, mas a experiência que você teve com Cristo, aquela ali fica marcada. E como você soube que é na itinerância que ele quer você na obra? É assim, não é que a pessoa falou assim: Deus quer te usar na itinerância. É que quando Deus ele faz algo, ele faz uma promessa, e com o tempo tudo vai dizendo de acordo com aquilo que Deus ele fez a promessa com você. Você vai vendo as coisas juntando. Peraí, será que eu me cabe eu sentado? Já tentei ficar, né? Sim. Meu pastor até muitas vezes pegou e me bloqueou, me corrigiu, e eu louvo a Deus por isso, porque me orientou, me ensinou a ter um terreno sólido. Até hoje tenho aprendido com ele. E ele falou: não, você não pode ter itinerância não, você fica andando em muitos lugares. Você vai conhecer pessoas, vai ter algumas coisas lá que não é de acordo com a nossa igreja. Eu até entendo a preservação em si do nosso ministério, né, que é um ministério com identidade. Só que eu até tentei ficar um dia sentado, parado. Não, vou ficar aqui, vou ficar na casa do Senhor, não vou sair para pregar mais para outros lugares. Vou ficar aqui somente servindo nessa obra e fazendo a obra aqui. Eu até tentei, mas eu comecei a ver que ali eu comecei querendo morrer por dentro, começou a querer esfriar. E aí eu percebi e falei para minha esposa: não, meu lugar não é parado, não adianta. Eu sou muito elétrico, você percebeu que eu movimento, falo muito rápido, eu sou muito elétrico, então eu comecei a ver que eu não consigo ficar parado no lugar só. E Jesus ele teve a mensagem primordial dele, quando ele orientou os discípulos, o que eles deveriam fazer depois que ele partisse aqui da terra. Ele falou assim: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Ir por todo mundo não é um só lugar, não é só uma cidade, é todo canto, entendeu? Então, quando eu entendo qual é o ID, eu preciso estar em todo canto, para o católico, para o macumbeiro, para o budista, para todo ser que tem vida. A gente tem que ir levar o evangelho. Então, essa sede de querer ganhar almas, de querer levar o evangelho a criaturas, é um mandamento do Senhor. Porque o Senhor falou que o que seria o maior sinal do arrebatamento dele quando ele viesse buscar sua igreja é quando toda criatura fosse pregada e o evangelho chegasse a toda criatura. A toda criatura. Isso é o último sinal para a trombeta tocar e arrebatar sua igreja. Então percebe que se todos ficassem sentados, né? Entende? Então, peraí, eu preciso ficar sentadinho no meu lugar. Então o evangelho ficaria barrado em um só lugar. E aí não teria. Então Deus expandir, né? Exatamente. E hoje é uma forma muito boa de expandir até mesmo as redes sociais, as mídias. Hoje tem. Hoje você está aqui, nós estamos aproveitar, aqui. Né? Exatamente, nós estamos aqui, tem pessoas talvez fora do Brasil, em outros lugares que estão ouvindo. E a palavra do Senhor está sendo multiplicada, né, alcançando. E cada dia vai multiplicando. Só que eu tentei ficar parado. E aí o Senhor falou: não é parado que eu te quero. Eu te quero trabalhando para a minha obra. Eu te quero lá, te quero cá. E muitas vezes é cansativo, muito cansativo. Minha esposa até vê que eu estou cansativo, muito cansado, ofegante. E você já registraste? Já. Até mesmo pelo fato até mesmo cansaço. Mas hoje eu tenho vivido algo tão extraordinário que até mesmo sem a última força minha, hoje eu vou. Eu não consigo dizer não. Não consigo dizer não. Se eu não for lá, é porque às vezes eu fiquei doente, o carro quebrou, eu não consegui chegar. Porque eu não tenho tempo ruim para Deus. Porque quando eu estava no mundo, eu fazia o melhor para o inimigo, porque eu não posso fazer o melhor. Tem pessoas que não, no mundo ele não tem hora, não tem dia, não tem tempo, pode estar chovendo, pode estar frio, pode estar calor. Ele está lá dançando, ele está lá na festa, ele está lá curtindo, fazendo tudo que o inimigo gosta. Mas quando ele se converte, aí porque choveu, ele vai pôr limite. Não, choveu, eu não vou pro culto.
Ah, não, o pastor falou mal, não vou mais para a igreja. Ele começa a ficar muito dodói, eu creio que dodói. Ele tocou nele, não, já quer parar. Meu pai costuma dizer que tem gente que o diabo nem toca, ele só bate o pé, a pessoa corre da igreja. Não, vou parar, vou desistir. A pessoa não consegue ficar firme, ela corre por causa de qualquer levante do inimigo, né? Qualquer coisa pequena já tira ele do foco dele. Mas hoje não, hoje tem vezes que eu prego de madrugada numa vigília, viro a vigília, eu trabalho de manhã, e aí quando chega a tarde eu prego novamente, à noite novamente, e tem vezes que eu devo ficar 2, 3 dias sem dormir, atendendo a obra, socorrendo. Tem vezes que a gente está em casa, alguém liga, está com problema no meu casamento, estou com problema com meus filhos, estou pensando em se matar, eu largo tudo que eu estou fazendo. Não posso estar numa festa, pode ser aniversário da minha filha. Se Deus me mandar, vai lá que eu preciso fazer obra. Eu largo tudo que eu estou fazendo e vou lá socorrer. Mas aí você também consegue ver as honras de Deus na sua vida. Exatamente, né? Exatamente. Por ter 24 anos, o Senhor tem feito coisas muito grandes, muito maravilha. Diante da lógica humana, se a gente for contar, é impossível. Uma vez eu sentei para ver o que Deus tinha feito até ali com a minha vida através, porque tudo que a gente planta por reino, o reino ele retorna para a gente de uma forma ou de outra, ele vai retornar mais cedo ou mais tarde. Eu costumo dizer um ditado que muitas vezes nas minhas pregações as pessoas vão ouvir, é que Deus ele não deve nada para ninguém. Verdade. Tudo que você faz para Deus, mais cedo ou mais tarde, ele vai devolver aquilo que você plantou para ele. Por isso que a palavra principal que Jesus fala é: buscai primeiro o reino do céu e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Peraí, acrescentada não é aquilo que Deus vai dar. Acrescentada é aquilo que ele vai multiplicar. Eu já tenho. Ele vai acrescentar. Se eu sou abençoado, ele vai me abençoar mais ainda. Só que isso é quando eu entendo que eu busco o reino, é eu buscando o reino e o reino me abençoando. É eu cuidando das pessoas e Deus cuidando da minha família. Porque muitas vezes é você pregar a cura, sendo que você precisa ser curado. O verdadeiro evangelho é você pregar que Jesus ele vai levantar, sendo que muitas vezes você está caído. É você dizer: Deus vai te dar uma casa, sendo que você não tem onde morar, você não tem onde cair morto. É você dizer: não, Deus vai abrir a porta. Aí a pessoa liga no outro dia: irmão, depois que você falou naquele culto, Deus abriu uma porta dentro da outra. E olhar: Senhor, meu Deus, e as portas fecharam para mim. Esse é o verdadeiro evangelho. É você pregar para a pessoa algo que você precisa daquilo. Só que enquanto você cuida de alguém para Deus ele cuida de você. E isso, mais cedo ou mais tarde, a recompensa vem. E Deus tem me dado muitas coisas na minha vida que... Qual foi a sua pior experiência como itinerante? A pior experiência que eu tive foi uma vez que eu fui em São Paulo atender uma agenda, num congresso de irmã, muito longe. E eu não tinha carta na época, eu era de menor, eu tinha acho que meus 17 anos de idade, 16 para 17 anos de idade. E aí eu fui atender uma agenda, chegou nessa agenda eu preguei, Deus fez maravilhas lá, foi uma noite especial. Só que no final do culto a irmã bateu no peito, né? Pô, Deus abençoe, irmão. E aí não deu nem um salgado, nada. Eu tinha levado um irmão comigo para me levar, né? Um motorista. Ele se prontificou de deixar sua família, fomos. E eu falei: e agora? Eu tinha o dinheiro só para ir. E agora como nós vamos voltar? Falei: meu Deus, agora eu não sei o que fazer. E eu falei: Jeová, não vou conseguir voltar. Onde eu vou arrumar dinheiro? Meu amigo sem dinheiro também, desempregado. Que assim, Deus bota duas pessoas com a mesma prova para ele honrar o nome dele, né? E aí, no final, Deus nos abençoou, preparou uma irmã lá em São Paulo, nos abençoou e nós conseguimos voltar. E nessa volta, vindo para casa, meu colega à noite, muito cansado, nós voltamos muito tarde, às vezes chega muito tarde a agenda, e ele tomou uma multa muito cara na Marginal em São Paulo, voltando para cá, para Campinas. E eu falei: Jeová, além do que eu não ter dinheiro para pagar o combustível, agora eu vou ter que devolver o que me emprestaram para me chegar até em casa. Ele falou assim: nós com fome, nós foi com fome e voltou com fome, sem tomar café, sem almoçar, sem jantar, e fomos, porque era longe, né, tivemos que sair cedo. E eu falei: meu Deus, mas com fome, a barriga doendo, e meu amigo, nós ia louvando o nome do Senhor, glorificando por tudo que ele tinha feito. E aí voltei. E aí quando eu cheguei em casa eu falei assim: será que é isso mesmo que Deus quer para mim? Será que eu preciso ter que passar por isso mesmo, essa humilhação de não ter dinheiro para pagar o combustível e tal? E o maior desespero é você falar: onde eu vou arrumar agora? Como eu vou voltar para casa? O líder ele tem que ter essa sensibilidade, né? Exatamente. De conversar com você, perguntar para você de onde você veio, como você veio, você tem condição de voltar, porque às vezes também a igreja te faz o convite para ir lá, sim, mas às vezes não vai ter. Exatamente. Então o líder, ele sendo sábio,
Tem que ser sábio nisso, não é simplesmente só convidar, tem que ter ali um bate-papo. Exatamente. Porque ali a gente faz uma forma e dá um jeito, né? Tem pessoas que falam assim, mas de graça dai, de graça receber. Mas peraí, você está tirando um pregador, um pastor, um missionário, uma missionária, um ministro da palavra do Senhor, você está tirando ele da casa dele, da família dele. E o interessante é que você não pôs preço. Exatamente, jamais. É algo que nunca faria, né? Jamais. É algo que na minha índole não tem como eu colocar. O dia que eu colocar, eu falo assim, Jesus, vamos buscar. Eu estou pronto, senão eu vou me perder. Isso é algo que jamais eu acho. Porque a partir do momento que eu coloco o valor no quanto que eu vou pregar, e eu estipular um valor, não, eu sou X para me pregar na sua igreja, para atender. Falando para o líder, eu passo a ser um produto. E quando eu sou um produto, aquilo que a pessoa está comprando e pagando, eu tenho que oferecer. Se ele colocar assim, eu quero 20 paralíticos andando, eu sou obrigado a ter que fazer os 20 andar, porque ele me pagou. Se ele falar assim, aqui você não pode pregar contra o pecado, porque ele me pagou, então eu não posso pregar, porque eu sou um produto, eu estou sendo pago, está sendo feito um papel, e aí eu se torno produto, e eu não posso ser produto, porque a gente somos guiados pelo Espírito Santo. E quando somos guiados por ele, aquilo que Deus mandar, queira o homem gostar ou não, tem que ser entregue a mensagem genuína, verdadeira que Cristo mandando. Muitas vezes ele vai corrigir, muitas vezes ele vai abençoar, mas tem vezes também que ele vai passar com a vara corrigindo, né? E isso que é muito interessante. Então, por isso não pode ter valor. O pregador ele tem que ser guiado. Mas nós temos família. Sim, nós temos família. Só que é o que eu falei. Enquanto alguém talvez usa de uma maldade para conosco, Deus, ele lá na frente, não, fica tranquilo, meu filho, a sua recompensa está aqui, ó. Porque muitas vezes o homem acha que vai juntar tesouro na terra. Só que o nosso maior tesouro, Jesus falou, não juntei tesouro na terra, onde a traça ferrugem o consome, mas juntei tesouro nos céus. O galardão talvez não vai ser aqui, mas tem galardão que lá no céu está nos esperando. E essa é a maior recompensa, né? Que é a soberania e a vocação, quando chegar lá no céu, receber, né, a coroa do Senhor, né? E é por isso que não pode estipular valor. E aí, com todo esse processo, a gente chegou, Deus deu graça, eu paguei, desempregado, estava desempregado, não tinha emprego na época, Deus deu vitória, foi lá, paguei uma multa, paguei meu amigo para ter me levado, tudo, ter largado a família dele, mas já teve vezes eu dormir na rodoviária, ficar de um dia para o outro dormindo na rodoviária, esperando outro busão, porque eu não tinha dinheiro para comprar o busão na hora ali. Tudo isso pelo reino. Tudo pelo reino. E assim... a pessoa fala assim, que isso aí é um peso, é um fardo. Não. Pode ser um fardo quando você não faz para Deus. Quando você faz para o homem, e talvez o homem não trate você da forma que você esperava, você acha que é um fardo. Agora, quando se trata de Deus, nada é fardo. Tudo é gratificante. Até porque o salmista ele compõe um dos seus salmos dizendo assim, que os mais belos hinos e poesia foram escritos em tribulação. Ali nasce a verdadeira essência de Cristo em nós. É quando nós passamos pela luta dizendo, não, Senhor, Tu está cuidando de mim. Tem que perseverar. Na hora certa Tu vai me honrar. E nós louvamos o Senhor por isso, que o Senhor tem me dado carro, Deus me deu um carro na época, para me atender às agendas. O carro começou a quebrar muito. Aí Deus foi lá e falou, vou te dar outro. Aí me deu outro. Começamos a atender a agenda e a gente anda muito buraco, estradas complicadas, favelas, lugares que eu falo, meu Deus, não consegui passar com o carro não. Aí a gente vai lá e eu enfio o carro lá, prego o nome do Senhor, volto feliz da vida, e depois o carro quebra. Eu falei, meu Deus, e agora? O dinheiro que me deram não pagou mal e mal em combustível, como que eu vou arrumar o carro? Mas em tudo, enfim, Deus sempre manda alguém, Deus coloca os remanescentes dele, né, as pessoas para abençoar, Deus sempre coloca pessoas para nos abençoar. Deus sempre nos socorre, né? Exatamente, porque assim, quando Deus ele fez a promessa para Moisés, dizendo, Moisés, tu vai ser o libertador do povo que está preso na mão do Egito, e tu vai ser o libertador. E ele nasceu já debaixo de uma promessa que ele seria o libertador desde o princípio, quando Joquebede esconde, e aí Joquebede não podendo mais esconder Moisés, e aí agora vai colocar num cesto, né, vai betumar e vai colocar nos juncos na beira do rio Nilo. Quando ela coloca ali, ela já não tem mais controle de Moisés. Só que ali, Deus, exatamente, é o próprio Deus, a partir daquele momento, que está conduzindo aquela criança ali. Quando ele está preso, aí Deus faz quem? Faz a princesa descer do palácio e ir até lá onde estava Moisés, e acha Moisés na beira dos juncos. Porque a princesa, ela tem recurso. A princesa ela tem recurso para patrocinar Moisés. Moisés nem sabia, mas Deus já estava mandando recurso
para o projeto permanecer vivo. Quando Deus ele faz a promessa, ele é o mesmo que encarrega de mandar tudo para que a promessa permaneça viva. Então você vai perceber que depois que ela é encontrada, ela diz, procura uma mãe. Aí Miriam, irmã do menino, diz, opa, tem Joquebede. E ela tem leite para amamentar. Ela diz, então a partir de hoje eu vou pagar um salário para que você alimente. A própria mãe vai alimentar a criança e agora vai receber um salário para manter a criança viva. Porque Deus é o Deus que manda recursos para o projeto permanecer vivo. Esse é o Deus que a gente serviu. Mano. Exatamente. Meu Deus. Ele é tremendo. É forte. Só voltando um pouquinho do que você falou para nós do seu testemunho aí. Sim. A respeito do... Você foi e não teve Sim. recurso para voltar e tal. Rapidinho também eu quero contar. Eu era jovem também, bem jovem. Uhum. Bem jovem. Eu e meus primos nós viemos congregar. Nós era de Sumaré. Uhum. Nós viemos congregar aqui em Hortolândia. Sim. E aí eu não me recordo bem, porque faz muito tempo. Nós era garotões. Uhum. E eu não me recordo bem se nós estávamos de carro, o carro dele quebrou, ou a gente veio com alguém, eu não lembro bem. Só que acabou o culto e nós fomos embora, não tinha como ir. Sim. Nós fomos até o ponto. Se não me falha a memória, ninguém tinha dinheiro, nada. Sim. E agora? E nós ficamos ali. Parou uma perua. Uma perua, eu lembro até era um alemãozão assim, falou assim, você está indo pra onde? Nós de Sumaré. Entra aí, eu te levo lá. Eu levo vocês lá. Levou nós embora. Cobrou nada. Era uma van de... Era uma van que leva pessoal para trabalhar. Sim. E nós fomos daqui lá atônitos, assim, sem entender. Como assim? Meu Deus cuidou de nós ali no momento, na hora. Na hora. Porque nós ia de a pé. Não tinha o que fazer. Não, teve muitas vezes que eu andei a pé, principalmente no começo, que no começo as pessoas não botam muita fé, ela prefere dar um valor altíssimo. E Deus permite essa situação, porque Ele está tratando você. Escola, Ele está tratando, né? Deserto é uma escola, deserto é uma preparação. A maior escola de um crente que tem uma promessa, e aquele que é guiado por Deus, a maior escola sempre foi o deserto. Você vê sempre na Bíblia, Deus mandando deserto, lugar inapropriado. É da onde a gente vai aprender a depender de Deus. No deserto Deus vai mandar pão. Eu vou mandar pão, mas você vai aprender a depender de mim. Não vai ter pão para eu te dar, você não vai ter pão. Eu costumo dizer que no deserto não tem Coca-Cola, só que no deserto tem água na rocha. Eu entendo quem é o provedor. Não tem amigo, mas ele é o verdadeiro amigo que está comigo no deserto. E é assim na nossa vida. Mas em tudo é gratificante, é gratificante. Deus ele tem as formas de nos honrar, tem a forma de nos dar um combustível para permanecer firme, acreditando. Ele sempre vem renovando as promessas, sempre vem mostrando, vem cumprindo. Que muitas vezes você fala, Senhor, mas não cumprindo. Aí você vê, opa, isso aqui é cumprimento. Deus falou lá atrás, está cumprindo hoje. E aí você começa a ver o cumprimento, né? Deus te dando uma injeção de ânimo, você continuar confiante, sim, continuar crendo nas promessas. Como você desde novo, você já sabia do seu chamado sim, e tal, né? Deus, né? Sua mãe perseverou e Deus entrou e fazer o seu milagre. Para você casar, sim, uma pergunta muito interessante, por você ser jovem, por mais que você é casado, você é jovem. Então, muitos jovens também veem. Sim, com certeza. O seu casamento foi a pessoa que você viu e escolheu ou foi escolha de Deus? Na realidade, no começo... Pelo seu chamado, né? Exatamente, pelo chamado. É por isso que eu falei que é um pacote, é um combo. É um combo. Quando Deus ele faz uma promessa para alguém, tudo que você for fazer, você tem que colocar na balança, espera aí, será que isso aqui faz parte da promessa? Será que isso aqui vai dar continuidade à promessa ou é algo para parar? Exatamente. A gente temos que começar a medir. Peraí, será que essa pessoa ela vai? Não, mas essa pessoa não ora. Peraí, e se o seu chamado vai ser que você vai ter que orar muito. E aí? Como que você só vai orar sozinho? Você tem que medir. Você precisa de uma pessoa que ande na mesma visão, na mesma linha. Sim. E aí minha esposa, algo interessante, quando a gente começou a namorar, a primeira coisa que me encantou nela foi ver ela cantando o hino da harpa. Eu falei, opa, eu preciso de alguém que cante o hino da harpa, que preserve
aquilo que eu aprendi com meus pais lá atrás, alguém que louve o nome do Senhor, e ela adorando, e eu falei, eu preciso de uma pessoa assim. Só que no começo, de tudo que é lado, que você imaginar, cara, não é pra você, não é de Deus, tinha profetada pra tudo que é lado, não, Deus não tá no negócio, é julgo desigual, e começou tudo aquela coisa, né, um reviravolta. Só que um dia eu fui pra Minas, e um pastor, tio meu, pastor da Assembleia de Deus, Belém, hoje está jubilado, ele olhou pra mim e falou assim, irmão, pode falar o que for, Deus não arruma mulher para ninguém. Só que só da forma de ver o carinho que a sua namorada, ela na época era noiva, ele falou assim, que a sua noiva cuida de você, ela vai cuidar do seu ministério com muito carinho e vai abranger, e Deus vai te levar você muito longe. E quando ele falou aquilo, eu falei assim, opa, até hoje eu não teria nenhuma confirmação de Deus. Mas quando falou aquilo, eu senti na hora, né, falando assim, eu preciso de alguém que zele do meu ministério, que acredite em mim. Tem pessoas que têm um chamado, mas a esposa não acredita no chamado dele. E aí se torna um jugo desigual, porque anda para trás, de vez anda para frente, acaba andando para trás. E ali eu sempre ouvi a voz de Deus, que é onde eu falei que eu prefiro ouvir, de vez eu ouvi um profeta, eu prefiro ouvir a voz de Deus. Opa, peraí, Deus, o que tu tem comigo? Não que você rejeite, né? Não, obviamente. Deus já usou muitos profetas, e talvez sendo profetada da carne ou sendo de Deus, eu guardo todas. Que eu tenho algo para mim. Se for de Deus, no tempo certo cumpre. Se não for, vai passar com o vento, vai voar com o vento. Então tem que guardar. Por isso que a gente podemos julgar o profeta. Agora, a profecia jamais. Toda profecia, você não pode julgar algo profético, é algo sagrado. Eu não posso... Não, dessa profecia não, eu não posso dizer. Pode dizer, talvez o profeta se empolgou um pouco, talvez passou do que Deus mandou. Mas a profecia, ela não pode ser julgada. Porque, queira ou não, ela cumprindo ou não, o tempo vai dizer se é de Deus ou não. E os profetas hoje, não vou saber dizer bem ao certo, mas parece que assim, os profetas hoje eles estão pregando e eles querem pôr uma pitadinha mais de sal, né? Parece que eles querem pôr uma coisinha a mais. É igual um dia, não fugi muito do assunto, votação do casamento, mas um dia minha esposa perguntou para mim assim, que ela falou assim, nossa, Deus te usa muito. Como que você sabe que é Deus que está falando e você não erra o que Deus está falando? Eu disse, simples. Como que Deus fala? Deus não fala assim, vai e fala que eu estou abrindo a porta. Ele não fala assim. Deus não fala da forma que nós falamos. Você sente no seu psique ele falando que vai abrir a porta para alguém. Só que a forma de você falar, você vai expressar para essa pessoa. Aí tem gente que vai abrir um contexto. Não, tem umas portas fechadas. Deus não falou nada de porta fechada. Mas o pregador quer encantar a mensagem. Eu vejo 10 portas fechadas, só que Deus vai abrir mais 10. Ele começa a encantar a mensagem. Deus talvez só falou assim, vai lá e fala que eu abri a porta. Deus não falou assim, não, eu vou te honrar, eu vou mostrar para os teus inimigos. Deus não falou nada disso. Aí o pregador quer encantar a profecia e ele começa, não, aí tem aquele, né, para tu saber que eu sou Deus, para tu saber. Não, Deus não precisa provar para ninguém que ele é Deus e pronto. Ele faz a promessa e ele cumpre. O evangelho simples é tão fácil de ser pregado. Exatamente. E hoje estão enfeitando muito. Isso é uma das maiores doenças hoje evangélica entre os pregadores e pastores, devido ao conhecimento. Tem tanto conhecimento, mas não deixa mais a graça entrar. A gente vemos teologia, pessoas formadas, nada contra, eu sou apaixonado. Sim. Quando eu sento para ouvir alguém pregando com eloquência, com oratória, eu fiz, é bom, por isso que eu incentivo você que é pregador, estude mesmo, entre numa escola, se prepare, porque é bom você ser um bom manuseador da palavra. Você tem que saber de onde você está pisando para não falar heresia também. Sim. Então você tem que estudar, se preparar. Só que a Bíblia diz, crescer no conhecimento e na graça, tem que ser os dois. Ore e leia. Leia e jejuma, tem que ser uma balança, tem que ser igual. E aí hoje nós vemos palavras que nos levam ao céu com conhecimento. E aí a gente pergunta, e aí, teve cura? Não teve cura no culto, não teve salvação, não teve libertação. Hoje nós vemos poucas pessoas manifestando demônio e saindo de lá libertas. As pessoas entram endemoniadas e saem mais endemoniadas ainda. E isso é preocupante, porque o povo precisa de libertação. Exatamente. É a libertação que vai fazer ele continuar ali. Se ele não houver libertação, ele vai ali, vai uma, duas, já desiste. Então a libertação ele vai fazer isso, vai fazer você continuar. Exatamente. Então hoje, pregadores que pregam lindo, eloquentes, muito bonitos, mas tem lugares que ele vai pregar, ele precisa ter aquela humildade de saber entregar no lugar certo. Se ele está, por exemplo, numa favela, ele vai falar eloquentemente. Tem pessoas leigas lá. Pessoas leigas. Só dele olhar, ele já
Então ele não tá nem, ele quer saber de pregar bonito. Exatamente. Então tem que ter essa sabedoria. Que tem a diferença de você pregar bonito e você dar o seu melhor. Exatamente, e você dar o seu melhor. Existe uma diferença. Pregar bonito, eu vou para me aparecer, mostrar que eu sei, que eu conheço, que eu estou no controle, que eu sou o pregador, né? E eu vou lá oferecer, porque na inerrante, infalível, pela sacrossanta. Aí a gente começa a usar palavras bonitas, né? Parece até um doutor. E a gente fica olhando e fala, meu Deus, rapaz, que conhecimento. Às vezes a gente fica de queixo caído, não. Assim, o cara é uma enciclopédia bíblica, né? Só que aí muitas vezes a pessoa que está lá é leiga. Agora, algo que eu sempre tenho comigo, se tiver multidão, ou tiver se eu tiver numa igreja com 10 mil pessoas, mas se eu tiver numa igreja com uma pessoa, eu sempre vou pregar a minha melhor mensagem. Que para Deus não tem essa de eu fazer, não, porque tem muita gente, eu vou dar uma mensagem top. Agora que é pouco também, vou pregar qualquer mensagem, vou bater na igreja. Não, tem gente que quando tem muita gente, tem teólogo, ele quer aparecer. Aí quando tá a igrejinha simples, ele não quer oferecer a melhor mensagem dele. Não, toda vez que eu saio para me pregar a palavra, independente do lugar, da igreja, do ministério, eu sempre vou para oferecer o melhor que eu tenho, principalmente para o Senhor e também para a igreja, porque ela merece o melhor, é a noiva. Eu tenho que tratar a noiva de Cristo de uma forma zelosa, eu tenho que oferecer o melhor. Tem gente que, vou medir, começa a medir. Isso aí é algo também que tem... Quando você, em todas as suas pregações, as suas pregações, quando você finaliza a pregação, depois você se encontra sozinho, como você se sente? É assim, quando eu terminei de pregar, que eu desço do púlpito, eu falo, Senhor, obrigado, que mais uma vez não fui eu que falei, mas sim o Senhor. Que é quando eu tenho convicção de quem falou na minha boca. Porque quando eu já tentei pregar de mim mesmo, falar bonito, eloquente, que nem eu falei que eu sou muito elétrico, já tentei botar um pedestal, até um amigo meu, ele ria de muito, nossa, cara, você tava igualzinho os pregadorzão, nossa, até bonito aquela eloquência. Irmão, 2 minutos eu já tava rodando, pulando, já profetizando, Deus me usando. Falei, não, isso aí não serve para mim. E eu comecei a explodir, eu falei, não é para mim, Deus me chamou para algo. E a primeira coisa que um pregador ele tem que se identificar, peraí, como é que Deus quer me usar? Se Deus quer te usar gritando, seja você. Se Deus quer te usar calmo, seja você. Nós não podemos se espelhar em alguém. Nós podemos sim admirar alguém e falar, eu preciso tentar ser igual àquela pessoa. Porque é bom, é um bom gosto eu ver um grande pregador. Eu me admiro, eu me inspiro em muitos homens de Deus que estão aí no Brasil afora, muitos renomados. Você olha e você fala, nossa, que graça. Só que eu não posso imitar. Exatamente. E viver você tem que ser você. Exatamente. Né? E hoje a gente vê que tem muitos pregadores que pregaram o evangelho simples, que pregam o evangelho simples, estão esquecidos, né? Estão deixados para trás, porque estão chegando os eloquentes, os que falam bonito. Então, aquele já não serve mais. Estão refutando. Isso. Hoje o povo está tão seletivo que ele seleciona a mensagem que ele quer ouvir. Você vai pregar lá? Não gostei dessa mensagem, não. Não gosto de tal pregador. Aí já não chama mais você. Não chama mais você, porque ele gosta de uma mensagem que leva ele para cima, né? Deus vai fazer. É o famoso iFood de Jeová. É o famoso iFood. Eu vou lá para Jeová me oferecer. Jeová é meu garçom. Eu vou no culto e vou lá para ele oferecer tudo que eu quero. Jesus não é assim. Porque muitas vezes você vai lá e ele vai retomar tudo que você tem, mais um pouco, para ter você com ele. É o Jesus que vai fazer o filho pródigo perder tudo para voltar. E o que ele precisa, o que ele vai te oferecer é a salvação, né? Exatamente, que é o primordial. Nós estamos servindo a Deus para quê? Para que eu estou servindo a Deus? Exatamente. A gente tem que fazer essa pergunta todos os dias. Exatamente. Estou servindo a Deus para me salvar a minha alma, porque um dia ele vai voltar e eu preciso ser salvo, eu quero ser salvo. É uma das mensagens que sempre me dói, que é o que eu tenho com Deus, sempre essa palavra, que sempre Jesus falou assim, né? Que adianta ganhar o mundo inteiro e perder sua alma? Que adianta muitas vezes eu ganhar muitas vidas? Porque tem pregadores que... Essa vida aqui não é eterna, a próxima é eterna, né? Então... Exatamente. Que adianta muitas vezes por coisas banais e fúteis eu ganhar o mundo inteiro e perder minha família? Minha casa vem em primeiro lugar. Tem pregadores que deixam a família e vai atender a agenda, deixando a família lá. E aí não trata a esposa bem, esquece dos filhos, os filhos crescem sem um pai. E aí depois dá problemas conjugais dentro da família, ele não sabe mais contornar, porque quando ele chega lá como homem de Deus, a casa dele não conhece ele como homem de Deus. Conhece ele só como um forasteiro que está lá no mundo afora. Então o pregador, o primeiro lugar que o pregador tem que ganhar é sua casa. Ele tem que estar com sua casa. Se um dia minha esposa chegar e falar assim, bem, hoje eu não quero que você vá.
eu não estou bem. Eu vou ligar e falar, irmão, infelizmente tem um problema na minha família, eu preciso da minha esposa. Tem gente, não, primeiro eu vou atender minha agenda. Não, primeiro é sua casa, a família em primeiro lugar. Porque onde Jesus fala assim, que adianta ganhar o mundo dele, perdendo a minha alma, se trata da minha família, algo íntimo que eu tenho, que é a minha casa. Pior que tem líder ensinando isso. Tem líder aí, por aí que está ensinando, e primeiro você tem que fazer a obra. Largar tudo. Larga tudo e faça a obra, que Deus cuida, não é mesmo? Sendo que a família é algo tão sacro, santo, algo tão santíssimo, a família em si, que foi a única festa que você vai ver Jesus aparecendo na Bíblia. Foi no casamento da boda de Caná, quando ele multiplicava o vinho. Jesus, ele se encantou de novo. Eu vou chegar tarde, mas eu vou chegar no casamento. Porque o casamento é algo, não é à toa que a igreja é tratada como a noiva. E ele é o noivo. Vai ter um casamento no céu, vai ter uma festa no céu, que será o maior evento, né, depois do arrebatamento. Então Jesus, ele preserva. A família é o maior projeto. Para que eu possa cumprir as promessas da minha vida, minha família tem que estar no meio. Ela tem que estar aí em primeiro lugar. Eu tenho que cuidar primeiro da minha casa para depois cuidar do meu fora. Não adianta eu pregar lá fora, sendo que eu tenho minha família perdida. Eu tenho que primeiro cuidar aqui dentro para depois eu sair lá para fora e falar lá fora e cuidar das famílias lá fora. Tem gente que faz ao contrário, como você falou. Né? Tem ensinado, né? Muitos líderes ensinam. Não, primeiro faz. Que Deus toma conta. Tem coisa que é para nós fazer. O papel que é para mim fazer, Deus não vai descer e fazer para mim, não. É papel meu, cuidar da minha família, trabalhar, levar o sustento para minha casa. Porque tem a ver o pregador, não, Deus falou que eu vou viver da obra. Que no começo, minha esposa me corrigia muito. Falou, não, Deus falou que eu vou fazer viver da obra, eu vou trabalhar, não. Ela falou assim, não, você vai trabalhar, você vai arrumar um emprego, na hora certa Deus vai te honrar através da obra. Na hora certa vai ter tanta agenda, vai ter tanta agenda que você não vai poder mais trabalhar. Só que aí nós já vai ter onde sustentar a nossa casa. Mas primeiro você vai trabalhar. Ela foi lá, vai lá trabalhar. Ela sempre me incentivou, primeiro você trabalha. Tem gente que fica esperando no céu, não, Deus falou que eu vou ver da obra. Aí deixa o filho passando fome. Talvez o filho está doente, precisa de um remédio e ele não tem dinheiro para comprar por cada obra. Porque a obra é da forma que a gente contamos aqui. Nem sempre a pessoa vai ter semancol de te abençoar. Tem vezes que a pessoa vai lá e não quer nem saber da sua vida. Quer só que você vai lá e prega o evangelho e vai embora. E acabou. Só que é interessante, na questão do casamento, voltando, que é hoje, principalmente para os jovens que estão prestes a casar, quando ele tem um chamado e ele tem que colocar na balança, que a gente voltando nesse assunto, que é o primordial, que eu falei para minha esposa, olha, eu tenho um chamado e você faz parte dele. Só que a pergunta é, você está pronta para passar o que eu tiver que passar? Está pronta para roer osso comigo? Ela falou, como assim? Vai ter momento que não vai ter o que comer. Levar o evangelho é isso. Vai ter momentos que você vai ver pessoas me perseguindo e eu não vou poder falar um A, porque a perseguição faz parte da preparação de Deus. É a hora que Deus forja. Você está pronta para as pessoas te chamar de cafona? Porque você não vai poder mais frequentar as festas que nós queremos. Vai ter dias que vai ter casamentos da nossa família, eu não vou poder estar lá. Eu vou ter que estar lá levando o evangelho. Que você vai ter que estar lá comigo, me acompanhando. Eu falei para ela, você não vai ter mais tempo para você. Aí tem um momento que você vai querer passar uma chapinha no seu cabelo, você não vai ter tempo, você vai ter que estar cuidando de alguém comigo. Nós atendendo alguma casa. Eu falei, você está pronta? Aí ela falou assim, tô, então vamos dobrar o joelho. Que a primeira coisa para Deus confirmar um casamento é de joelho. E aí tem pessoas que dizem assim, que primeiro eu preciso me casar para me ser feliz. Está errado. Primeiro eu sou feliz e depois eu caso para fazer alguém mais feliz ainda. Quando eu caso... Se você casa para ser feliz, você está esperando só dela, você não vai dar. Exatamente, você não vai me mandar, porque você não tem a felicidade para dar. Agora, quando eu caso feliz, eu faço alguém mais feliz ainda e une propósito. Deus é um Deus que une propósito. Aí os propósitos se unem, né? E aí o nome do Senhor é glorificado. Então esse é o problema de pessoas que casam tentando achar felicidade. E aí quando casa, ela vê que nada daquilo que ela procurava estava lá. Exatamente. E aí acontece o que está acontecendo muito. Exatamente. Muitas famílias sendo destruídas. E o pior disso, tem líder no meio que está incentivando a separação. Ou seja, nós estamos vivendo uma época que Deus já tem falado, né? Por aumentar a iniquidade, o amor de muitos criarão. Mas o problema é você olhar que está vindo partindo de lideranças. Sim. Lideranças que não foi levantado hoje, ontem, há um mês, há um ano, há anos. Verdade. Mas aí fica a pergunta, o que está acontecendo com esses homens? O que está acontecendo com esses homens que eles estão distorcendo a palavra? Porque a palavra mesmo já diz que ia chegar tempo
que isso iria acontecer. Sim. E nós já vimos. Aí eu fico analisando e analisando a pessoa e fico analisando, meditando e pensando. Sim. Será que é realmente um escolhido de Deus? Porque o evangelho, como você tem falado no começo, realmente Deus escolhe. Deus escolhe. Deus escolhe a dedo, né? Sim, para levar o chamado. exatamente. Cada um tem uma vocação. Será então que ele é realmente chamado? Ele se desconverteu tanto assim para estar contrariando a palavra? Verdade. Então, se a gente for parar para analisar isso, a gente não quer nem seguir o chamado. Essa é a verdade. Fala, poxa, mas um homem renomado desse, se ele está distorcendo dessa forma. E esse é o grande problema, é quando uma pessoa de alta influência. Exato, é a influência. Porque assim, quanto mais influência eu tenho, mais pessoas tendem a estar ligadas a mim, e espelhando em mim. Querendo ou não, é por isso que eu falo que talvez se eu parar hoje, não para só eu. Jesus não perde só eu. Ele perde talvez uma multidão e multidões que eu nem imagino. Porque tem pessoas que se espelham em mim, talvez estão casadas por causa de olhar meu casamento. Tem pessoas que estão servindo a Jesus. Estão acreditando ainda por causa da tua vida. Exatamente. Né? A gente se tornamos um representante de Cristo. Todos nós somos um representante de Cristo. Então, até a forma de eu andar, talvez alguma pessoa está sendo salva, Deus está guardando, por causa dele. Falou, opa, aquele irmão é diferente, a forma que ele anda. Tem paz no espaço dele. A forma dele falar tem paz, transmite paz. E aí, quando eu paro, não para só uma multidão. Então, quando tem um líder que está levando uma má influência, infelizmente, uma grande multidão também é arrastada juntamente, né, com esse líder. E nós temos que só orar, infelizmente, porque tem coisa que não é de muito falar, né? Vai ser só oração que vai ter poder, só Deus. Verdade. O evangelista Natan, eu tive um pastor muito abençoado. E em todas as campanhas, a igreja, tudo que a gente, ele falava assim, posso ser pego de surpresa, mas nunca despreparado. Tem uma palavrinha para nós aí hoje? Opa, com certeza. Sempre preparado. Viu? Com certeza. Agulha. Com certeza. Deixa Deus te usar aí. Com certeza. Apocalipse 22, no seu versículo 12, vai dizer assim: eis que venho rapidamente, e a minha recompensa está comigo, para dar a cada um conforme a sua obra. Ele vai dizer: eu sou o alfa, o ômega, o princípio e o fim, e o último e o primeiro. E abençoados são aqueles que praticam os meus mandamentos, para aqueles que têm direito à árvore da vida, e possa adentrar pelos portões das cidades, porque ficarão de fora os cães, feiticeiros, os devassos, os assassinos, idólatras e aqueles que praticam a mentira. E eu, Jesus, enviei meu anjo para testificar-vos tais coisas às igrejas. Eu sou a raiz, a descendência de Davi, a brilhante estrela da manhã. E aí o 17, que é o principal, vai dizer: e o Espírito e a noiva diz, vem. E aquele que vem diga, vem aquele que tem sede, e vem aquele que quiser tomar gratuitamente da água da vida. Interessante que hoje não tem como a gente correr. Hoje o arrebatamento é iminente. Muitos que diziam, mas já tem 40, 50 anos, 100 anos que eu vejo falando que Jesus está voltando. É só a gente olhar para o nosso derredor, tem pessoas que já não estão mais do nosso lado. O arrebatamento já veio para algumas pessoas, individualmente. E assim está sendo todos os dias. Enquanto nós estamos aqui, talvez Deus esteja recolhendo uma flor que esteja pronta. Só que o interessante é que aqui diz que aquele que tem ouvido ouça, né, e praticam a sua palavra, né, que não entra na roda daqueles que escarnecem essa palavra, que é os cães, idólatras, os feiticeiros, né, aqueles que fazem idolatria de outros deuses, refutando esse Deus, aqueles que não praticam essa palavra ou converte ela para outra, que modifica essa palavra. Tem tantas outras mensagens aqui que João ele viu e ainda ele testificou, mas o mais interessante é o 17, que diz que o Espírito e a noiva diz, vem. Eu pergunto, que Espírito é esse? E que noiva é essa? O interessante é que hoje está sendo cantado o hino dizendo,
Espírito vem, e faz um milagre. Outros dizem, vem Espírito, sopra Espírito e me encha. Peraí, o Espírito não tem que estar lá de fora. O Espírito habita dentro. A partir do momento que Jesus ele sobe, ele assunta ao céu e ele diz, eu não vos deixarei só, mas eu enviarei meu Consolador. Ele está dizendo assim, aquele que vai vir, ele não vai ficar lá de fora como eu, ele vai ficar dentro. O Espírito Santo, quando ele desce ali em Atos capítulo 2, no dia do Pentecoste, né, que muitos gostam do dia do Pentecoste, da festa do Pentecoste, 50 dias após a Páscoa, né? Aí tem a descida do Espírito Santo, ali eles falam em línguas, são renovados, os discípulos estavam no meio, Pedro, João, você vê os discípulos sendo cheios da presença, a gente se anima e tal, né? Mas peraí, ali ele está descendo e fazendo morada. O Espírito não está lá de fora. Não tem como dizer Espírito vem. Não, o Espírito está aqui dentro. Ele habita em mim. Quando o Espírito habita em mim, peraí, então no arrebatamento tem um Espírito que habita em mim e eu sou noiva. A igreja é a noiva de Cristo. E no arrebatamento, no soar da última trombeta, o Espírito juntamente com o nosso corpo subirá ao céu. E aí você vai ver em 1 Tessalonicenses capítulo 4, no seu versículo 15, 16, 17, que diz que nós que estamos em Cristo seremos arrebatados, né? E aqueles que estão mortos serão ressuscitados primeiro, e o Senhor virá às nuvens a buscar a sua igreja. Então Jesus ele vem às nuvens buscar a sua igreja. Mas que igreja é essa? É a igreja que é noiva. Porque existe dois tipos de igreja. Existe o cristão e o religioso. O religioso ele está ali por causa da religião, ele é um judeu. Ele acredita na palavra, mas não acredita em Jesus. Ele canta, ele louva, ele prega, mas ele não teve encontro com Jesus, de verdade. Quem teve encontro com Jesus se torna noiva. E a noiva não faz mais o que quer. O principal casamento é quando um tem que renunciar por causa do outro. Porque encontro com Jesus sem renúncia não existe encontro. Salvação sem Jesus não existe. Tem que haver uma renúncia, tem que haver uma mudança. Tem pessoas, não, eu vou vir, tem gente que prega assim, né? Vem como tu estás e fica como tu estás. Não, esse evangelho eu desconheço. Eu desconheço o evangelho, vem como tu estás. Mas quando tu vir, tu não vai ficar mais o mesmo. Tu vai ser mudado. Mudança de vida. Exatamente. Mudança de vida, caráter. Mudança de tudo. Chama metanoia, né? É uma mudança extraordinária, radical. É você vir da forma que você está, mas a partir do momento que você encontra com Jesus, você é mudado. Até porque quando Pedro se encontrou com Jesus, ele falou, a partir de hoje você não é mais... Ele antigamente era conhecido como Simão. Ele falou assim, a partir de hoje tu não é mais Simão não, teve um encontro comigo, a partir de hoje tu não é mais Simão. A partir de hoje tu és Pedro, pedra pequena, mas eu sou a rocha maior. Quando Deus tem um encontro juntamente com o anjo, que Jacó vai brigar lá, e o que o anjo falou? A partir de hoje tu não se chamará mais Jacó. Jacó é seu nome passado, a partir de hoje tu se chamará Israel. A terra do pão. Entendeu? Quem tem encontro com Deus, a primeira coisa que ele vai fazer é mudar o nome. Se antigamente era a Maria Beberrona, agora não é mais a Maria Beberrona. Quando ela se encontra com Jesus, é a Maria Missionária. Se antigamente era o Natan, que era bravão, briguento, não é mais o Natan lutador. Agora é o Natan, homem de Deus. As coisas mudam. A primeira coisa que vai mudar é o nosso caráter. É mudar nós para fora, de dentro para fora. Isso que o Espírito Santo faz, quando ele habita. Tem gente que está no pneuma. Pneuma é aquele que está por dentro, que fala de pneu, né? Original do pneumatologia, né? Estudo sobre o Espírito Santo, pneuma é o que está dentro. Agora, paracleto é o que vem por cima, é o que vinha em rei, profeta e sacerdote, depois ele ia embora, em forma esporádica, no Antigo Testamento. E aí você percebe que tem pessoas que usam só o paracleto. Eu venho, prego, Deus me usa e depois eu volto a fazer tudo que eu quero fazer. Depois eu vou na onde eu quero, frequento a festa que eu quero, uso o que eu quero, faço o que eu bem entendo na minha vida, porque ele usa o paracleto. E a pergunta é, mas Deus usa o pecador? Usa, por causa do compromisso que ele tem com a palavra e com as almas. Ele usa, só que a diferença é quando chegar lá em cima. Em teu nome eu preguei, opa, eu não vos conheço. Agora vai vir a noiva. Mas eu salvei, eu fiz. Eu curei. Não te conheço, as obras em vão, será lançado no fogo. Eu não conheço. Por isso, agora a diferença é daquele que não é cristão, aquele que não é religioso, aquele que é cristão, ele encontrou com Cristo. E quem encontra com Cristo, ele se torna noiva. E a noiva tem que renunciar. O evangelho simples aí. Exatamente. Simples que provavelmente todo mundo entendeu. Até o meu filho mais novo de 11 anos aí, entendeu. Exatamente. Essa é a mensagem verdadeira.
e genuína, mensagem cristocêntrica. Hoje estão sendo pregadas mensagens antropocêntricas, onde o homem é o centro. Antropo, homem, centro, o homem no centro de todas as coisas. Deus vai fazer, Deus vai levantar, Deus vai te dar 2 carros, Deus vai te dar uma... Opa, peraí. Para Deus te dar 2 carros, fica tranquilo, Deus vai tirar 5. A renúncia. É algo que eu falo sempre para minha esposa. Quando Deus me faz a promessa, eis que eu vou te dar. Eu falo para ela, agora que o negócio vai apertar. Está preparada? Agora vai trovejar, vai cair coisa do céu, o carro vai quebrar, nossa filha vai ficar doente, eu fico doente. Porque quando Deus faz a promessa, a primeira coisa, para que você possa ter certeza que Deus está na promessa, Ele vai começar a tomar a nossa coisa, tirar. Deus vai ter que tirar algo para que Ele possa... o seu coração também. Tem todo um processo, né? Todo um processo. Meu Deus. Exatamente. E a noiva, porque hoje, principalmente os jovens como eu, eles têm um ditado no mundo que diz assim, não, eu vou ali só dar uma ficada com a menina. É só uma ficada, não tem compromisso sério. É só uma ficadinha. Dou uma ficada com um ali, aí dou uma esfregadinha com o outro ali, tem um momento com um ali, beijo um ali, depois beijo o outro, e vai ficando essa ficada. Por quê? Por que ele quer ficar na ficada? Porque não tem compromisso. Ficada é só algo momentâneo. E muitos jovens, eles estão sendo levados por um prazer momentâneo e perdendo a salvação da sua alma. Só que a noiva não. Noiva fala de casamento. E casamento é algo sério, você tem que ter compromisso. Casamento já tem até aliança. E aliança não pode ter emenda. É algo sagrado. E aí quando se trata de compromisso, opa, aí ele se afasta, não quer compromisso. E a aliança, o material dela é bem feito, né? Aliança mesmo. Exatamente. Eu nunca vi dizer a pessoa, minha aliança quebrou. Também nunca vi. Rachou no meio. Nunca vi dizer. Nunca vi. Então já é um bom significado, né? Exatamente. Evangelista Natan, se a gente for ficar aqui, a gente ficar a noite. Vai embora. Foi uma bênção. E a questão do nome, só para a gente finalizar, a questão do nome que o evangelista falou, mudança de nome, isso é interessante. Era Natan. Hoje é Evangelista Natan. Exatamente. Né? Eu era o Railson. Eu sou o diácono Railson. Glória a Deus. Né? Então, a mudança, ela vem de dentro para fora, né? Exatamente. A palavra diz que é de dentro para fora. Exatamente. Porque se não vir de dentro para fora, vai ser algo momentâneo. É, verdade. Algo momentâneo. E é o que está acontecendo hoje. Os jovens, nem só os jovens não, viu? Nem só os jovens, pessoas velhas mesmo. Tá querendo viver a vida de momento. Exatamente. Se você vive a vida de momento, você não tem significa que você está sem compromisso. Exatamente. Né? Para finalizar, sim. Vocês... É casado, mas você é jovem. Eu vejo você jovem. Não, é jovem ainda. Estou com 39 anos. Olha aí, ó, glória. Mas eu já passei por essa idade, eu sei que é difícil, né? Ainda mais você que está no caminho, já está exercendo o seu chamado, com certeza o inimigo está aí furiosamente, né? Então passando anos e anos com ele no seu encalço. E isso aí tem que acostumar. Todos nós, né? Exatamente. Mas eu quero que você, olhando para aquela câmera ali, eu quero que você deixe um recado para todos os jovens que estão exercendo e que não estão exercendo o chamado. Sim. O que você pode falar para eles? Maravilha. Você que é jovem, pregador, homem de Deus, mulher de Deus, que está frequentando a igreja, que está manuseando a palavra, que tem um chamado, tem convicção da promessa que Deus te fez, custe o que custar, independente do que vão falar, do que vão deixar de falar, sempre confie na voz daquele que fez a promessa. Não dê ouvido para os cachorros latindo. Quanto mais os cachorros latem, mais você tem que ter convicção daquele que falou com você. Quando eu tenho convicção daquele que me fez a promessa, ninguém me tira do foco. Pode se levantar os céus e a terra, pode se levantar milhares e milhares de anjos para querer me parar. Mas se Deus fez a promessa, independente do que acontecer, continue crendo naquilo que Deus prometeu, pois Ele mesmo falou, passe o céu, passe a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Mais cedo ou mais tarde, Deus vai te honrar. E você que tem um chamado e tem corrido tanto, tem tanto se trancado e muitas das vezes tem se deparado em um lugar dizendo, não, eu não mereço, eu não sei falar, eu não sei pregar, eu não sei cantar, eu não sirvo para a obra. E Deus está te impulsionando dizendo, não, eu preciso de você, eu conto com você. Não retarde aquilo que Deus já te chamou
e Deus já vocacionou você para fazer. Porque uma coisa eu entendo, quando Deus tem um chamado comigo, eu não tenho escolha. Eu tenho escolha para ser salvo, mas a partir do momento que Ele me salva, eu não tenho uma escolha. Ele mesmo falou, Jesus falou para os seus discípulos, não foi vós que me escolheste a mim, mas eu escolhi a vós, para que vai e deis fruto. Jesus conta com você. Se você não quiser fazer, Deus ele vai criar caminho, circunstância. Muitas vezes vai tocar naquilo que mais dói, naquilo que mais nos fere, para que eu possa compreender qual é o chamado e aonde Ele quer que eu esteja fazendo e exercendo aquilo que Ele me chamou. Então, se eu correr, é pior. E se eu aceitar, Deus não vai te livrar das lutas. Deus não vai te livrar da cova, como assim não livrou Daniel da cova. Mas Deus foi com Daniel dentro da cova. Deus não vai te livrar da fornalha de fogo ardente, mas Deus vai te livrar dentro da fornalha, e todos saberá que Deus é contigo. Então levante, assume aquilo que Deus te chamou, porque Deus conta com você, e através da sua vida, pessoas serão abençoadas, em nome de Jesus. Tome posse dessa palavra, que Jesus conta com você. Deus abençoe em Cristo Jesus. Amém. Ô, glória, eu recebo em nome de Jesus também. Bom, gente, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Para finalizar, muito obrigado. Amém. Deus abençoe a tua vida. Continue abençoando, que você já é um homem abençoado. Né? Glória a Deus. Abençoe você, a sua família. Amém. E que Deus continue te dando essa força, essa eloquência. Porque quando você, é nítido ver que quando você fala da palavra, Sim. fala o nome de Deus, um sorriso expresso aí, né? Então, às vezes é o que está faltando. Exatamente. Né? Às vezes é o que está faltando, porque hoje nós vivemos num mundo tão afadigado que as pessoas às vezes gostam de levar o evangelho, estão levando o evangelho, mas não tem mais aquele sorriso, parece que estão apagados. Verdade. E ver um jovem de 25 anos levando essa palavra, porque eu já vi essas pregações, Sim, eu já participei de pregação sua, eu vi de jovem abençoado. Aleluia. Né? Então, meu querido, que Deus continue te dando essa graça. Amém. Que você sempre melhore e mais para poder levar o evangelho. Somente um recadinho que eu costumo dizer. Que nós não venhamos mais viver nós mesmos, mas que nós possamos todos os dias compreender. Eu preciso viver Cristo. Cristo precisa habitar dentro de mim. Uma vez que Cristo habita dentro de mim, nunca mais eu sou mais o mesmo. Oh, glória! Deus abençoe, meu irmão. Deus abençoe. Uma bênção. Glória a Deus. Pessoal, não se esqueça, se inscreva no canal. Você que não é inscrito, compartilha também, tá? Porque vai ser muito edificante para todos. Amém? Deus abençoe a todos. Fiquem todos na paz. Amém.